Minakamas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com apenas um react de... O anime mais polêmico de 2023. do canal do... Linkzinho. Quem que é o Linkzinho? É o Gaúcho? Não, é o Gaúcho, né? Entrou nesse assunto novamente, eu tô tendo um déjà vu. Não é? Não. O que senta no banquinho? Não, esse é o Piscine. Cenário transparente. Eu confundo! O Gaúcho é muito bom. Apelidei de Gaúcho. Mas enfim, Linkzinho. Comenta nos nossos vídeos, Linkzinho. Gosto muito de você, tá? Ainda mais Eu nos vou seus dar vídeos. foda. Nossa, ele comenta nos vídeos e eu confundo ele. Que feio. Pra tu ver. O anime mais polêmico de 2023. Bora lá. Olha Não só, conheço. quem diria. Parece que finalmente eu vou fazer um vídeo falando bem de... Vídeo milagre. Vídeo patrocinado pelo Kuro. Kuro, muito obrigada. Olha só, quem diria. Parece que finalmente eu vou fazer um vídeo falando bem de alguma coisa aqui nesse canal. Os tempos mudam, né? Eu tô perdendo minha essência. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E hoje eu queria fazer um vídeo falando um pouco pra vocês a respeito de um anime que eu tenho assistido por aí. Talvez você já tenha ouvido falar, visto que é um anime que tá bem famosinho nessa temporada. Muitas pessoas têm falado sobre como um dos melhores animes que lançou ultimamente. A história se passa em um mundo onde jovens são criados por robôs em berçários escondidos no subsolo, ficando isolados da superfície. Oxi! Os jovens são crianças. Hã? Robôs criam os bebês, tipo, berçários no subsolo. Sim. Tóquio é uma das crianças e sonha em ver o céu azul. Nossa, eu lembrei do Eren. E o mistério além das paredes do berçário. Ao mesmo tempo, Maru e Kiruko exploram o que um dia foi conhecido como Tóquio. O quê? Que é a cidade. Em busca que do é paraíso. Ah, tá. É que Tóquio é uma criança e Tóquio é cidade. Tokyo. Você tá vendo acento ali por acaso? Verdade! Tokyo. Obrigada. Conhecido como Tóquio em busca do paraíso prometido, tentando ao máximo sobreviver em um ambiente isolado onde criaturas sobrenaturais vivem. Caraca, Ultimamente, parece com uma animação muito bonita, uma história Ok, bem bacaninha, personagens legais Ok. e principalmente um hype bem forte a respeito dele, Tengoku Daimakyo. Caso você não saiba a respeito da premissa desse anime e tal, bom, é só você imaginar The Walking Dead, só que bom, é isso. Que Acho que essa é uma isso? boa descrição. Enfim, Ah, lembrando que esse vídeo aqui vai ter polêmico. alguns spoilers aí dos primeiros 3, 4 episódios de Tengoku Daimakyo, de qualquer jeito. É isso, senta aí, pega alguma coisa pra comer e vem comigo. Também conhecido como Heavenly Disillusional, essa é basicamente uma daquelas histórias de mundo pós-apocalíptico, sabe? Paleta de cores meio Adoro. morta, mundo destruído, pessoas Né, sobrevivendo. cara? Eu não sei porquê. Eu nunca quero que Cara, isso aconteça no nosso mundo. Também não. Mas é muito bom, velho. É muito triste Vem pensar histórias que assim. isso talvez um dia possa acontecer com nós. Mas eu não sei porquê. Sabe quando você fala que você tem tesão em algo? É até meio estranho falar isso. Mas eu tenho muito tesão em assistir filmes, séries ou o que quer que seja com coisas de fim de mundo. Deus me livre, Deus. E isso tudo nunca mais. E aconteceu se você com for nós. parar pra pensar, Isso é muito histórias de legal. mundo pós-apocalíptico são quase tão fala saturadas direto. quanto Isekai e coisa do tipo, sabe? Hoje nós vamos ver The Walking Dead. Mas ainda assim, do gênero de coisa mais saturada que tem no mundo, eu acho que esse daí Não é o que nesse mais me pega. sentido, Eu amo Tom. história de mundo pós-apocalíptico. Eu gosto tanto que eu consegui assistir, tipo, todas as 78 temporadas de The Walking Dead, mesmo depois que ficou uma porcaria, sabe? Eu ainda gostava um já pouquinho. ouvi falar Tengoku que é um ficou anime meio bosta. simples no geral, com uma história simples, uma ideia simples, no entanto, uma execução e várias coisas dentro dele que são muito bons e que tornaram o anime realmente tão interessante. Os dois protagonistas da história são dois moleques adolescentes que já nasceram em um mundo pós uma destruição chamada de calamidade. A única coisa que a gente sabe a respeito dessa calamidade é que ela provavelmente deu ruim no mundo e a gente tem aqueles clássicos cenários muito bonitos e completamente abandonados dentro do Japão. Hoje em dia nós temos Mas, claro. criaturas bizarras que andam por aí e os moleques chamam eles de comedores de homens. Não, mano, eu tô falando sério mesmo. O nome dos bichos é Comedores de Homens. Os dois adolescentes que protagonizam a história são esse moleque aqui, chamado de Maru, e essa menina, chamada de Kiruko. A menina foi contratada como uma guarda-costas desse moleque porque ele tem algum tipo de habilidade especial que permite que ele mate as criaturas e tudo mais. Então eles estão viajando o Japão procurando um lugar chamado de paraíso, porque quando ele chegar lá, ele vai descobrir coisas, ele vai conseguir descobrir o que ele tem que fazer, etc, sabe? Bem historiazinha clichê mesmo. Então, nesse meio tempo, eles vão fazer tudo que você consegue imaginar em um jogo de sobrevivência de zumbi, sabe? Eles vão lutar contra criaturas em um clima meio pôr do sol ali, eles vão invadir casas abandonadas pra poder procurar recursos. Isso é tipo muito comida bom, e água. cara. Eu nunca quero ter que passar por isso. É muito ruim, né? Invadir a casa das pessoas que já Pessoas estão todas abandonadas. mortas, é.
uma aventura dessa aí acompanhar, tá ligado? Seria legal. Vai ter aquelas clássicas cenas onde eles vão encontrar corpos que estão ali apodrecendo, Não, claro ou não. então aqueles 800 mil takes de cenários destruídos legais pra você salvar como wallpaper e tal. E é engraçado porque, você gostando ou não da premissa de mundo pós-apocalíptico, eu acho que você tem que admitir que se você só olhar a premissa de Tengoku, é uma parada tão básica e até meio clichêzão que realmente não dá nem vontade de assistir, se você só pegar essa parte. Como eu falei no começo do vídeo, é literalmente um The Walking Dead versão anime. Eu assisti várias revisões e análises de Tengoku realmente antes de assistir a história, pra poder pegar um pouco da opinião de como os youtubers brasileiros ou até os youtubers de outros países, o que eles achavam do anime em si que tornava de fato ele tão bom. E eu vi que quase que todo mundo, cara, sempre concordou em um ponto. Tengoku poderia sim ser uma história simples, um recurso simples e tudo mais, no entanto o que mudava tudo dentro da história era a forma como tudo era executado, como tudo era colocado e planejado na história. Existem 3 pontos nesse anime que pra mim são o que torna a execução dela maravilhosa. Primeiro, os ótimos mistérios da história. Segundo, os personagens. E terceiro, a execução impecável dela. E se você quiser pegar uma pequena prévia do quão bom são essas 3 coisas dentro da história, bom, basta você assistir os 3, 4 primeiros episódios ali do anime, que já demonstram muito bem isso. Como eu falei pra vocês, os 2 protagonistas da história são 2 adolescentes, né? O Maru e a Kiruko, que estão andando por aí procurando informações e tudo mais em um mundo pós-apocalíptico. Então, nesses primeiros episódios, acontece tudo que eu falei pra vocês, sabe? De mais clichê que você consiga imaginar em um mundo pós-apocalíptico. Tem aquela famosa, uma mãe que o filho dela morreu e virou uma criatura, mas ela não consegue matar porque ela ainda acha que o filho dela tá lá dentro e tal. Já vi isso 712 vezes em outras histórias. Tem até aqueles grupos, sabe? Que tem tipo uns adultos meio marginais que tomam o controle das coisas e tal. Em um apocalipse você não pode confiar em ninguém. Os maiores monstros Real, são né? os humanos e blá blá blá. Você já viu isso em outras histórias. Todo esse tipo de coisa, sabe? A parte que eu achei legal é que quem escreveu Tengoku sabe que essas coisas são clichês. Então, ao invés de começar uma história entupida de drama e peso, no início, o escritor decidiu trabalhar primeiro os personagens principais, com um clima muito leve e agradável. Por mais irônico que pareça, por mais que seja uma história de pós-apocalipse, com um mundo destruído e um clima de mistério bem intenso, cara, eu senti uma coisa que eu não sentia há bastante tempo assistindo o Tengoku, que foi um clima extremamente agradável entre os personagens. O Maru e a Kiruko são muito divertidos. Eles têm uma química muito fofinha juntos, tem uma vibe meio casalzinho ali, sabe? Com um pequeno romance se desenvolvendo aos poucos. Eles já nasceram naquele mundo meio destruído, então eles são quase... Você já assistiu 100 Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi? Você tem que assistir, é meio um pique meio assim, é muito legal também. Praticamente adolescentes. Eles andam, fazem piadas, conversam, e boa parte dos primeiros episódios é a respeito deles conversando. Tipo, eles estão fazendo essas coisas clichê que eu falei antes. No entanto, às vezes o foco passa despercebido. Eles não ficam toda hora falando sobre qual é o mundo e tal. Existem pouquíssimas cenas do anime onde rola aquele clássico clichêzão de apocalipse, sabe? Tipo, personagens falando como o mundo é cruel e blá blá blá. Ou então aquelas conversas meio expositivas, sabe? Onde eles começam a falar sobre como está a situação do mundo e tal. Não, eles sabem como é que tá a situação do mundo. Então a gente vê eles muito mais conversando sobre outras coisas. A sensação que isso passa é interessante, cara, porque é leve mesmo, tipo, tanto é que os 7 episódios que já tinham lançados até agora, quando eu tô gravando, eu assisti 2 vezes já o anime, uma em japonês e uma dublado, porque eu realmente curti bastante a história. Um aviso, inclusive, isso aqui que eu vou falar agora é meio que um spoiler ali dos 3, 4 primeiros episódios da série, então veja por conta e risco, mas eu achei toda a trama colocada pros personagens principais também muito interessantes, tipo, a gente tem todo o mistério a respeito da própria Kiruko, que a gente descobre o passado dela no 3º episódio e tal, e descobrimos que, apesar dela parecer uma garota, na verdade ela é um cara. Kiruko, na verdade, era um moleque, ele acabou sofrendo um acidente onde o corpo dele foi destruído e tal, e o cérebro dele foi transportado pro corpo morto da irmã. Ele não é nem exatamente uma pessoa trans, sabe? Ele meio que foi só obrigado pra poder passar pro corpo de uma pessoa que ele amava muito. E isso é uma situação bizarra e tensa pra ele, que se acostumou... Uou! Foda! Ele agora tem o cérebro da irmã. E ele deu pro outro protagonista, você viu? E gostou. Ele tem o cérebro da irmã. É isso, né? Não, porra, ele tem um corpo da irmã, o cérebro é dele. É tipo o Kenjaku ir pro outro corpo, entendeu? Ah, só foi trocado o cérebro dele de corpo. É. A irmã tá com o cérebro do irmão. Eu não sei, a irmã deve estar morta, tá ligado? Então, o corpo da irmã tá com o cérebro do irmão.
Então é possível. Meu Deus. Pode viver com uma menina, mas por dentro ainda é um cara. E o Maru, em teoria, tá apaixonado por ela, mas ele descobre que ela, na verdade, é um cara, então o que ele deveria fazer? Ele vai continuar apaixonado por ela, como vai ficar a relação entre eles e tal. Fora toda a questão do mistério, que também é muito interessante. Eu sei que é clichê essa coisa de apocalipse zumbi, mas a história encontrou um jeito muito interessante de contornar tudo isso, colocando os núcleos da história pra poderem ficar variando, pelo menos no anime eles fizeram isso, entre toda aquela questão do mundo destruído e uma parte da história que se passa dentro de uma espécie de orfanato. Existe toda uma ligação e um mistério de umas crianças que moram dentro desse orfanato que tá aparecendo aí na tela agora, por sinal, que é uma coisa bem interessante. Do lado de fora do mundo, a gente teve um apocalipse gigante, tem criaturas vagando por aí e tal, mas a gente tem esse orfanato. Dentro dele a gente tem robôs, tem tecnologia, existem várias crianças que moram por ali e, por sinal, essas crianças são bem estranhas, tipo, tem umas crianças com poderes, com orelhinhas e tudo mais, e a gente até mesmo parece que tem uma ligação com as criaturas, tipo, tem um moleque que em um episódio ele vai lá e desenha um monstro, e aí no próximo episódio esse monstro chega a aparecer, dando uma ideia de que tem algum tipo de ligação entre as criaturas e essas crianças e tal, fora o fato de que dentro do orfanato também tem uma garota que é idêntica ao protagonista, ao Maru, como se essa criança que tá dentro do orfanato fosse um clone, ou então o próprio Maru é um clone, e todo esse mistério que realmente prende você bastante, talvez não seja nenhuma coisa tão absurda. No O orfanato, protagonista é ele, não? os dois são protagonistas. Então, mas ele está falando. Não, pô. Essa menina é ele. Sim, mano. Sim, amor, o quê? No... Que quer sair no soco? Porra, essa? Tá sendo grossa comigo, por quê? Porque eu tô perguntando, ele falou que tem um clone no orfanato do protagonista. Qual dos dois eu tô perguntando? Dele, do corpo Dele. antes dele. Rapaz, nós vai ter que sair no soco aqui, que porra é essa? Tu não me irrita. Você não entende a parada e eu sou o culpado? Você tava me explicando uma parada que eu não queria saber. Eu perguntei e você não entendeu a minha pergunta. E você tava respondendo outra pergunta que eu não perguntei. Quero que tudo se foda. João que não entendeu? É essa porra aí mesmo. O próprio Maru é um clone, Tô e todo pistola, esse mistério que realmente prende você bastante, talvez não seja nenhuma coisa tão absurda assim, mas a forma como foi executado foi muito boa. Boa o suficiente pra fazer rolar uma coisa que não acontecia há muito tempo comigo, que foi eu ficar pausando o episódio enquanto eu assistia e conversando com meus amigos, fazendo teorias do que poderia estar acontecendo ali, Sim! apesar da minha... Se você assiste anime sem pausar, você tá errado, tá? Quando a gente pausa, vai teorizar, nossa, mas será que o Ichigo vai fazer... Não, vai ser explicado, é só... A gente sabe. É só que vai despausar. ser Eu sei que vai ser explicado, pô, mas eu quero adivinhar. Quero teorizar. Quero ver as paradas. Essa é a graça, porra. Minha profissão Guizinho. aqui no YouTube ser justamente ter um canal de teorias, acreditem, é bem raro um anime me chamar a atenção nesse ponto por não ser extremamente previsível. Não, eu tô pistola, e pelo gente. menos pra mim, gente, isso só rolou por causa da divisão que Abafa eles o colocam caralho. nos episódios. E isso até não acontece tanto no mangá, inclusive, até um disclaimer legal de dizer, cara, que foi uma coisa que eles melhoraram bastante na parte do anime. Eles ficarem dividindo o anime entre esses núcleos, sabe? Metade do episódio se passa ali nas cenas do orfanato e tal, que são muito mais focadas em mistério mesmo, Parece sabe? Da gente Deadpool. tentar entender o que tá acontecendo. Eu fui dar uma olhada nos comentários e muitas pessoas ficavam se perguntando de fato se esses momentos do orfanato, eles estão se passando antes da história de Tengoku, tipo da história do Maru e da Kiruko, ou eles estão se passando ao mesmo tempo, ou eles estão se passando depois. quando As não- crianças que quando estão aqui dentro demora da pra história, elas explicar são isso. clones dos moleques que estão lá fora, ou os moleques que estão lá fora são clones das crianças que estão aqui dentro. A gente tem aquele pedaço do orfanato em que as crianças Ou vão será que é visitar passado? Será que é os futuro? bebês que tem no orfanato, e a gente consegue ver claramente que os bebês não são humanos, então começa a ficar um monte de dúvidas. E o da hora, cara, é que o anime consegue induzir você a pensar coisas. Aí depois ele vai lá e acaba com suas teorias. Quando você assiste todas as partes de Tengoku que estão se passando ali, digamos, no tempo presente, vai, dos protagonistas da história, onde a gente tá vendo Maru e a Kiruko, a gente vê eles vivendo a vida deles, eles estão procurando por esse certo lugar aí, o paraíso e tal, a gente vê várias cenas que dão dúvidas pra gente, tipo, algum momento onde algo estranho acontece num combate, ou a gente vê alguma criatura que seja meio esquisita mesmo, e ficam dúvidas. Quando o anime volta pra parte do orfanato, ele tenta, entre aspas, responder essas dúvidas do jeito errado, ou então ele dá indícios de que ele vai responder essa parada pra você pensar em alguma coisa, mas na verdade, se você for pegar bem e você for calcular direitinho, não é aquilo. No próximo episódio, eles já te passam outra ideia que acaba com essa pira. Quebra-cabeça. Essa é a forma mais interessante, cara, de escrever de fato um mistério, porque realmente prende demais. É um anime no Você quer qual
saber. eu vi uns 7 episódios e consegui fazer pouquíssimas teorias desses primeiros 7 episódios. Se a gente for falar de um mundo que aconteceu algum tipo de apocalipse zumbi, é um bagulho super simplório, sabe? Mas não, eu vi 7 episódios desse aqui e... Mano, eu sei mais ou menos a mesma coisa que eu sabia quando eu vi os primeiros 2 episódios, tá ligado? É, mano, tá aí uma parada que eu não esperava mesmo. Eu gosto e não gosto do disso, nada, porque me dá muita veio fadiga. do nada e Você não virou tá um dos meus animes entendendo. favoritos da vida. Enfim, bom, pois é, eu sei que parecia que o vídeo ia acabar por aqui mesmo, mas tem uma coisinha meio pesada e meio polêmica pra poder falar aqui na parte final do vídeo, então eu vou tentar só encaixar isso daqui e continuar o vídeo pra poder falar sobre uma coisa, tá? Esse vídeo foi gravado, jovens, praticamente há uns 2, 3 meses atrás, tá? Enquanto o anime ainda tava sendo lançado e ainda tava no episódio 3 ou 4. Acho que vocês perceberam isso, né? Pois é, acontece que agora, no período atual, o anime acabou de acabar, já tem aí mais ou menos um mês ou 2. A Acabou? cena mais polêmica e nojenta dos vai ter animes em mais? 2023, Tengoku Daimakyo. Pra aqueles que não sabem, esse anime se meteu numa bela de uma Nossa, polêmica 56. logo no momento onde ele chegou ali nos episódios 12 e 13 da primeira temporada, né? Logo quando ele tava próximo de acabar. Isso justamente porque os últimos 2 episódios se tratam de um tema muito pesado, que foi o tema de, literalmente, abuso. Mas resumidamente, teve uma situação e uma cena bem nada agradável que aconteceu ali nos últimos episódios e tal. Uma cena bem pesada e que acabou tendo consequências mínimas e tudo mais. Pra quem não se lembra, nos últimos episódios de Tengoku, nós tivemos uma cena com a situação do abuso, e um episódio depois isso foi tratado de uma forma super simples. Tipo, o protagonista, né, o Maru, ele veio, bateu no cara, a Kiruko não deixou ele matar o cara, eles foram embora, conversaram por 2 minutos sobre isso e meio que é isso. Eu fui dar uma olhada no mangá, fui dar uma olhada nos comentários das pessoas e parece que essa cena simplesmente não criou quase nenhum tipo de tensão. Algumas pessoas defendem que ela até criou algum tipo de trauma na protagonista, na Kiruko. Algumas pessoas defendem que não criou nenhum tipo de trauma e por aí vai. Onde divide bastante as pessoas naquela ideia de realidade não é uma animação, você não precisa ficar com raiva de coisas estranhas que aconteçam em animação e tal. E tem pessoas que obviamente defendem o fato de que é um pouco de falta de responsabilidade abordar esse tipo de tema e depois não trazer uma resposta satisfatória, sabe? Não trazer pelo menos algum tipo de reflexão, porque, jovens, sendo bem sincero, eu dei uma olhada na forma como aconteceu e achei meio zoado. Genuinamente, se fosse pra poder falar sobre, esse comentário aqui de um cara que eu encontrei e um dos vídeos que eu tava assistindo sobre o assunto, cara, eu acho que resume bastante a opinião de algumas pessoas. Muita gente pulou o Tengoku Daimakyo devido à cena do abuso da Kiruko. Foi condenado pelo público como um capricho do mangaka, porque de certa forma não causa uma trama gigante na personagem, tanto que ela pede que o Maru pare de bater no Robin. Mas no geral, a cena como adaptação do anime ficou muito mais tensa. Depois ele começa a falar umas paradas ali da história e tudo mais, mas não vou deixar isso daqui no vídeo. Pra poder ser direto, gente, esse pedacinho final aqui era só pra poder falar um pouco sobre isso mesmo, porque, bom, se esse daqui é um vídeo recomendando esse anime, eu acho que não poderia pular o fato dele ter essa cena polêmica. Pra poder ser direto, isso não é mais meio que abordado dentro do mangá, então é só uma parada que, tipo, aconteceu e é isso. Achei um pouco irresponsável da parte do criador trazer a trama e depois não tentar desenvolver muito depois. Cara, talvez sim, sinceramente eu achei meio tenso e achei meio corrido no anime. No mangá, achei que ficou meio a mesma coisa, sabe? Parece que o cara começou a fazer o bagulho e depois ele não tinha nada pra trazer depois, então ele só desistiu. Não sei qual era a ideia dele, mas se você vai assistir Tengoku, fique em mente que ele tem essa parte meio pesada ali, tipo, o resto Isso do é anime pica. também é pesado, só que é bem feito. Esse pedaço eu achei que ficou meio meia boca. Mas, enfim, é isso. Eu fiquei meio que Obrigado na por dúvida o que aconteceu, Falou. tipo, ela foi... tananã, É, e o Por cara, quê? e o outro protagonista veio proteger ela. daquele cara ali, por isso que ele bateu tanto? Não, daí o cara que fez a parada ruim bateu no protagonista. Ah, não sei. Fiquei bugado. Eu fiquei... Não peguei também não. Porque ele explicou como se fosse para as pessoas que já assistiram. Exato. Ele não deixou... É assim, complicado? É, eu prefiro não saber. É. Eu prefiro não saber. É. Mas eu queria eu assistir. assistiria. Eu assistiria. Eu queria assistir porque achei muito interessante essa parada de quebrar a cabeça pra tentar descobrir as coisas que estão acontecendo. Pelo que entendi, o loirinho, que é o protagonista, foi bater no cara que Uhum. dela e ela pediu pra não matar ele. Por que ela pediu Por pra algum não... trauma, enfim. Enfim, rapaziada, achei interessante o anime em si. Essa parte aí eu tenho que Sim. assistir pra ver como que vai ser essa parada. Mas né,
Mas de resto, eu topo a gente assistir. Eu gostei Satoru bastante. Gojo, muito obrigado por esses 5 meses, tamo junto. Obrigada, Satoru. Vamos deixar o vídeo original aí na descrição. Kuro, muito obrigado por Muito assistir obrigada. esse vídeo. Liquidzinho, eu gosto muito como você explica os animes, tá? Realmente, é um dos meus canais favoritos que explica as paradas sobre anime. Enfim, vamos deixar aqui o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.